Então hoje nós daremos início a uma nova série de exposição com o tema Pai Nosso. Essa série, obviamente, é baseada então na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, registrada lá no texto de Mateus, capítulo 6, e nós faremos a exposição hoje do texto de Gálatas, mas refletindo então sobre a primeira expressão da oração Pai Nosso, que é justamente essa, Pai Nosso que está nos céus. Então, vamos ao texto de Mateus 6 para nós contextualizarmos aqui a nossa exposição e depois a exposição do texto de Gálatas capítulo 4. Em Mateus capítulo 6, nós lemos então a partir do verso 5, Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, e quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E quando orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, e ela está inserida no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que é tido como a maior exposição do Senhor Jesus, registrada nos Evangelhos, foi feito o registro por Mateus, pelo apóstolo Mateus, que traz então esse momento em que o Senhor está trazendo uma mensagem confrontadora, que nós chamamos de contracultural, porque havia um modo como as pessoas agiam e pensavam, e o Sermão do Monte vem justamente para mostrar a perspectiva do rei e do reino sobre a forma como nós devemos enxergar o mundo ao nosso redor, enxergar o nosso próximo, enxergar a nossa relação com Deus e enxergar também a nossa relação com a lei. Numa série, então, de tratativas e falas de Jesus sobre como nós devemos viver e o que nós devemos fazer como discípulos dele, ele fala também sobre a oração. Então, a oração do Pai Nosso, esta que nós veremos, cada uma das sessões, das afirmações e das petições feitas nela, nós, então, olhamos nesse primeiro momento de abertura da nossa série dentro desse pano de fundo maior, que é o Sermão do Monte. O Senhor Jesus, então, a partir do verso 5 do capítulo 6 de Mateus, fala sobre como nós vamos e devemos orar. Ele começa dizendo o contrário, o que não fazer, e depois apresenta como nós devemos orar. Quando nós pensamos, então, como não devemos orar, o texto começa nos dizendo: quando orardes, não sereis como hipócritas. A palavra hipócrita, ela tem a ver com a expressão grega que era usada comumente para denominar um ator. Então, o ator era um hipócrita por excelência ou por essência. E quando nós então pensamos nesta hipocrisia, neste ato de atuação, Jesus está condenando aquele jeito de orar se valendo de belas palavras, orar para ser visto pelos homens, para ser admirado, para ser ali observado pelos homens. E por vezes nós oramos assim, fazemos da oração esse momento em que queremos que as pessoas prestem atenção nas nossas palavras. E quantas são aquelas pessoas que falam: pastor, olha, eu venho aqui na igreja, eu estou acompanhando tudo, mas por favor, não me peça para orar, porque eu não vou saber usar as palavras certas, eu vou ficar com vergonha, eu vou falar alguma coisa e as pessoas vão ficar olhando ali meio estranho. E Jesus está dizendo exatamente para que nós não façamos com esse objetivo. Não orem para ser vistos, não orem para que as pessoas fiquem a perceber quão espirituais, quão profundos na teologia vocês são. Não orem para serem vistos, para serem enxergados, para serem observados pelos homens. Estes hipócritas, estes que estão fazendo para serem considerados, observados e elogiados, eles oram em pé, nas sinagogas, nos cantos da praça, eles querem ser vistos. Vós não, vocês vão orar entrando no quarto, fechando a porta e falando com o Pai.
O que o Senhor Jesus então está colocando aqui, que a oração, ela tem muito mais a ver com relacionamento. E veja o paralelo que vai sendo feito aqui entre como não fazer e como efetivamente fazer. Veja que a abertura da oração que Jesus nos ensina, que é o trecho que nós vamos meditar nesta exposição, tem justamente a ver com relacionamento. Pai nosso que estás nos céus. O Senhor que está nos céus, elevado, que é grandioso, que eu reconheço ser o Deus merecedor de toda a honra e de toda a glória, ao mesmo tempo é este que vem e se relaciona comigo. Ou seja, a oração não é para ser visto, não é para ser observado, não é uma apresentação teatral onde as pessoas, como espectadores, vão olhar e julgar. Muito bem, boa teologia, boa eloquência, boas palavras, boa confessionalidade, que oração bonita. Não é isso. Jesus está mostrando que a oração é relacionamento com o Pai. Jesus segue, então, fazendo esta exposição sobre o que deve ser a oração e vai colocar, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão eles ouvidos. Então, primeira coisa, não façam para serem notados pelos homens, mas façam como relacionamento, proximidade com o Pai que está nos céus, como ato de louvor ao Senhor, santo seja o seu nome. E não façam usando vãs repetições. Há duas coisas aqui que são condenadas pelo Senhor Jesus, né? Estas vãs repetições era uma forma pagã de se orar, quase como que tendo um mérito diante de Deus para ter a sua oração atendida. A gente vê um pouco disso naquela oração feita pelos profetas de Baal, no registro do Antigo Testamento, onde eles começavam desde cedo fazendo as suas petições, pedindo a Baal ali a sua manifestação, numa ideia de que à medida que iam intensificando e aumentando o seu clamor, eles seriam então atendidos pela sua divindade. Era uma expectativa pagã de que quanto mais eu repito e intensifico e me desgasto ali naquela oração, mais eu estou chamando para mim, então, a atenção da divindade, para que ela, então, agora se curve e atenda a minha petição. É quase como que uma relação meritória, porque eu muito pedi, porque eu muito me esforcei aqui nesse processo de orar e clamar, agora esse Deus tem que atender, eu me fiz por ser notado no meio da multidão e atendido o meu pedido. Jesus está colocando aqui, então, que essas repetições são vãs, são inúteis. Vocês não vão alcançar o favor de Deus por mérito de vocês, mas pela graça do Senhor que vai ser manifestada sobre vocês todos os dias. É, de certa forma, então, um jeito de orar orgulhoso. Eu pedi muito, eu me sacrifiquei, eu paguei o preço e por isso então agora Deus precisa me ouvir. Essas vãs repetições tinham por vezes esse pano de fundo. Fazer por merecer. Pedi tanto, repeti tanto, clamei tanto, intensifiquei tanto a minha oração que agora Deus tem que me ouvir e tem que me atender e responder positivamente ao meu pedido. O nome disso é orgulho, é soberba espiritual. Não vamos alcançar absolutamente nada com isso. Em contrapartida, com toda a humildade, nós reconhecemos que Deus está no céu, que o seu nome é santo, que o reino dele tem a sua prioridade e que a vontade dele deve ser feita assim na terra como no céu. Percebe o paralelo? Não é então pelo meu mérito, Senhor, mas porque o Senhor é grande, é poderoso, está no céu, o seu nome é santo. Então que o teu reino se estabeleça, que a tua vontade seja feita e não a minha, porque eu bati o pé, porque eu clamei muito, porque eu gritei muito. Não. Sem vãs repetições com esta motivação. Uma outra questão também das vãs repetições, que não devem fazer parte da nossa oração, é o medo. É o medo de que o Senhor não vai me responder, então eu peço. E aí, será que ele ouviu mesmo? Então eu peço novamente. Mas será que ele vai me atender? Eu ainda estou preocupado, eu ainda estou cansado, eu ainda estou desesperado, angustiado. Então, mais uma vez, eu peço de novo. Não. O pão nosso de cada dia o Senhor vai nos dar. O Senhor, então, vai nos abençoar e vai prover. Ao invés de ir diante de Deus cheio de temor, eu vou, então, e me aproximo dele com fé. E peço pela provisão do pão nosso, e peço pelo perdão, e ele vai prover também o perdão. Eu peço pelo sustento diante das situações difíceis, não me deixe cair em tentação.
e eu peço o livramento. Livra-me de todo o mal. E faço essas petições não com vãs repetições, como que temendo, será que ele vai mesmo me atender? Mas as faço na certeza e com fé de que Deus está provendo o pão de cada dia, provendo o perdão, provendo o sustento, provendo o livramento. Veja então que esta oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ela é justamente uma resposta para como nós não devemos orar. Vocês, quando orarem, não façam isso para ser vistos, como os hipócritas fazem, não façam isso usando vãs repetições, não se assemelhem a esses. O vosso Pai sabe as suas necessidades antes mesmo que peçais. Orem de outra maneira, orem para relacionamento, orem com a humildade de que a vontade de Deus deve ser feita, orem com fé, tendo plena certeza que o Senhor vai prover o pão, o perdão, o livramento, os cuidados em todo o tempo. Ele conhece e sabe cada uma das nossas necessidades. Pois bem, feita essa consideração e esta explicação de como a oração que o Senhor Jesus nos ensina foi apresentada aqui para nós no Evangelho de Mateus, eu quero lhe convidar a pensar nesta primeira afirmação que o texto nos traz. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Esta é a primeira sentença da oração. Fala de uma condição muito especial, um grande privilégio que nós temos. A salvação que se dá por meio da obra redentora de Cristo Jesus concede para nós não apenas o privilégio de não sermos condenados, não apenas o privilégio de não sermos mais agora visto como filhos da ira, mas de fato temos a bênção e privilégio de sermos filhos de Deus, de sermos herdeiros. E para que a gente entenda então dessa nossa filiação em Cristo Jesus, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Gálatas, na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4. Nós vimos então o pano de fundo da nossa série, o jeito certo de orar, e agora entenderemos o que significa aqui orar clamando Pai Nosso que está nos céus. O tema dessa nossa exposição e dessa primeira parte da nossa série fala justamente sobre o privilégio de chamar Deus de Pai. O privilégio de chamar Deus de Pai. Gálatas capítulo 4, verso 1 a 7 nos diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que o recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Quando nós olhamos a carta que Paulo escreve aos Gálatas, há aqui uma fala muito dura àqueles crentes da Galácia sobre como eles estão se relacionando com Deus, com a obra de Deus e com a redenção que vem por meio de Cristo Jesus. Este relacionamento se dá pelo mérito e o cumprimento da lei, isso era o que os judaizantes diziam. Então, a salvação, a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a atenção que Deus dispensa para nós, ela é conquistada por meio de um cumprimento severo da lei. Assim diziam os judaizantes. Por outro lado, Paulo diz, não, é pela graça manifestada na pessoa de Cristo Jesus. Pela graça em Cristo Jesus vocês foram salvos. Pela graça em Cristo Jesus vocês são sustentados todos os dias. É pela graça em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus que vocês todos os dias têm os cuidados e as bênçãos do Senhor nosso Deus. Então, nesse contraste de relacionamento, mérito ou graça, a lei ou Cristo, é que Paulo então fala para nós sobre essa filiação. Vejam, vocês não têm a atenção de Deus porque na condição de escravos fizeram um serviço e agora Deus vem e paga vocês. Não é este relacionamento. Muito pelo contrário, há uma bênção muito maior. Vocês recebem as bênçãos e os cuidados porque vocês são filhos. E é dessa filiação que nós queremos falar, do privilégio de chamar Deus de Pai. E o primeiro privilégio que nós vemos aqui é porque nós fomos libertos da escravidão. Qual o grande privilégio de chamar Deus de Pai?
Nós antes éramos escravos. E é isso que o texto está nos falando. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. O que Paulo está colocando é o seguinte: antes da condição de maturidade, antes do pai morrer, o filho que está ali, ele é como escravo. Ele está dentro da propriedade, ele come da mesa do pai, mas ele não tem direito sobre as coisas. Talvez você já tenha visto algum momento em que um filho, querendo se valer de alguma coisa e de forma vaidosa, orgulhosa, arrogante, querendo bater no peito e falar: eu tenho isso, eu sou aquilo, eu sou dono disso, daquilo outro, o pai chega nele e fala: ei, aqui não tem nada seu não, tudo aqui é meu. Né? Já viu essa experiência? Esse momento em que o filho, de forma arrogante, fala: é meu, eu quero, me dá, tal, não sei o quê. O pai chega e dá aquele choque de realidade, né? Não, não é seu. Quem disse que é seu? Isso aqui é meu, e enquanto você estiver aqui na minha casa, nada te pertence, as coisas são minhas, as regras são minhas, o jeito é meu, e no dia que você quiser fazer diferente, você pega as suas coisas, você trabalha, você compra, você vai ter o seu, e aí você age como senhor e efetivamente pode mandar como um senhor. Enquanto você estiver aqui em casa, são as minhas regras. Percebe que esta expressão, enquanto você estiver na minha casa, são as minhas regras, é do meu jeito, você não tem querer. Eu lembro que meu pai falava muito isso para mim, né? Ah, pai, mas eu não quero. Tá, você não tem querer. Enquanto você estiver na minha casa, as regras são minhas. E perceba o quanto isso é a mesma condição de um escravo. Claro, e eu não quero entrar aqui no detalhamento de explicar como era a relação de escravidão lá nos dias do Império Romano, só tenhamos em mente que era uma relação diferente do que foi a escravidão nos países colônia, né? Mas pensemos no seguinte: é uma relação de patrão e empregado, é uma relação de senhor e serviçais. E o que o texto está colocando é o seguinte: enquanto o filho do dono é menor de idade, enquanto o dono da propriedade não morreu deixando isso de herança, aquele filho que está ali, ele não é em nada diferente do escravo. Ele cumpre as regras do Senhor, ele segue e faz a vontade do Senhor, do dono da propriedade. Por isso o texto está fazendo essa comparação. Como era a nossa condição antes de conhecermos a Cristo? E perceba, e isso aqui é muito interessante e importante nós dizermos, mesmo este filho em uma condição de escravo, em uma condição de obedecer, de se sujeitar ao Senhor, ainda assim ele é filho. E isso nos faz pensar, então, em qual é a nossa condição diante de Deus antes da nossa conversão. A partir de quando nós fomos feitos filhos de Deus? E o texto de Efésios, capítulo 1, verso 4 a 5, vai nos responder isso. Assim como nos escolheu nele, nele, Cristo Jesus, então assim como nos escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade, a sua boa vontade. Perceba que coisa maravilhosa. Desde quando eu sou filho de Deus? Em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia me escolhido em Cristo e me predestinado em Cristo e trazido sobre mim a condição de filho para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Significa que antes da fundação do mundo, antes de eu fazer bem ou mal, antes de eu ter nascido na família do seu Naftali, da Dona Iris, lá em São Paulo, eu já era filho de Deus em Cristo Jesus e já era tratado por Deus como um filho, porém, ainda numa condição de escravo, mas de escravo da lei, de escravo das obras, de escravo deste mundo caído e afetado pelo mal, mas filho. Mas filho, é disso então que Paulo está falando. Olha, havia uma condição antes de nós recebermos esta herança por meio de Cristo, a herança essa que vem sobre nós através da fé, nós estávamos numa condição de escravos. Eu estou lá, eu sou filho do dono, eu tenho os direitos de filho do dono, mas ainda não acessei a essa herança, justamente porque esta graça não me foi efetiva no coração por meio da fé. Qual era a condição nossa antes, então, de crermos em Cristo Jesus? É de alguém que é filho,
mas que ainda não chegou lá, ainda não recebeu esta herança. E a gente entende isso da seguinte forma: nossa realidade ela é consumada e aplicada. A gente faz na teologia essa diferença de tempos. Desde quando eu sou filho de Deus e desde quando meu nome está escrito no livro da vida? Antes da fundação do mundo. Mas quando tudo isso é aplicado sobre mim? Tudo isso é aplicado sobre minha vida no momento da fé. Então, eu penso o seguinte: quando Cristo estava na cruz, a obra de salvação da minha vida já estava sendo consumada por Ele ali. Ali na cruz, Cristo mencionou o meu nome e pagou o preço pelos meus pecados. E efetivamente, em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus, na justiça de Cristo Jesus, ali imputada sobre Ele, estava então a condição que garantiu para mim salvação. Então, nesse sentido, nós falamos uma salvação, uma redenção consumada, uma filiação consumada antes da fundação do mundo e depois em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas quando tudo isso então é aplicado sobre a minha vida? Quando nós lemos João, capítulo 1, verso 12, o texto nos diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos quanto o receberam, ou seja, aqueles que receberam o toque do Espírito Santo para a regeneração e agora dizem sim ao Senhor, o aceitam como Salvador de suas vidas, creem em Cristo Jesus para a redenção, a esses então, neste momento da fé, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Uma pergunta importante que esse texto nos responde: todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? E a resposta é não. Todos são criatura. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem no nome de Cristo Jesus. É importante nós falarmos disso, porque talvez você fique pensando: não, eu mereço alguma coisa, eu sou filho de Deus. Não. Filho de Deus são aqueles que creem em Cristo Jesus. A todos quanto creram neste nome, eles receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. As criaturas do Senhor podem ter o cuidado do sol, da chuva que cai e que vem, da saúde, da condição para o trabalho, da condição justa de trabalhar e receber, mas a bênção especial do relacionamento com o Pai, da atenção do Pai, do carinho do Pai, do consolo do Pai, dos cuidados do Pai, isto é reservado aos filhos de Deus. Em especial da herança do Pai. Isso está reservado aos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que creram no nome de Cristo Jesus. Se você não crê no nome de Cristo Jesus, você pode até ter os cuidados que uma criatura qualquer recebe. Aquela criatura, como são as que estão no campo, ou dos animais selváticos ou domésticos, estas criaturas de Deus, porque Ele ama toda a sua criação, Ele cuida e dispensa cuidados a eles. Mas o cuidado especial que um pai tem para com o filho só recebe aqueles que creram em Cristo Jesus. O mais importante você responder então nesse momento é: você crê em Cristo Jesus para ser visto como verdadeiro filho de Deus? Se a resposta é sim, então você tem todas as bênçãos e os privilégios de um filho. Mas se a resposta é não, então você não é filho de Deus, você é só criatura. Mas veja, o texto, então, vai mostrar para nós esta condição que nós tínhamos antes. Éramos como aqueles que, sendo menor, estão debaixo de tutores e curadores até aquele momento pré-determinado pelo Pai, que Deus, na história, destinou e determinou e predestinou para vir a nossa salvação. Quando nós pensamos na realidade desses que estavam aqui na Galácia, Paulo está falando justamente dessa condição de tutela da lei. Eles estavam debaixo do regramento da lei e estavam como escravos desta lei e seguindo e sendo orientados por esta lei, como que aquela lei conduzindo até Cristo, mas ainda assim não tendo direito na condição de filhos de Deus. Para a gente entender melhor qual era essa condição de escravidão, porque o texto vai dizer, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Para que a gente entenda, então, escravos do quê? Sujeitos a quê? Aos rudimentos do mundo. E que rudimentos do mundo são esses? Para nós compreendermos, Colossenses capítulo 2, vire algumas páginas aí da sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versos 20 a 23, nós entendemos um pouco melhor o que significa isso. Se morrestes com Cristo, Colossenses 2, 20 a 23, tá? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo,
E aí Paulo vai passar a falar o que são esses rudimentos do mundo. Porque como se vivesseis no mundo, vocês sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está dizendo, então, que vivíamos nos rudimentos do mundo. O que são esses rudimentos do mundo? Estávamos sujeitos a ordenanças. É importante considerar que Paulo está falando a dois grupos que estão sujeitos aos rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo são as ordenanças colocadas para os judeus e são as muitas falsas religiões que eram rudimentos do mundo para conduzir o homem a um relacionamento com a divindade, mas que também essas, dentro do paganismo, não tinham valor nenhum, como nós vemos na conclusão do texto que lemos em Colossenses. Paulo então está dizendo o seguinte: ao judeu, vocês estavam debaixo de ordenanças de homens. Perceba que Paulo não usa a expressão vocês estavam debaixo da lei como se lei e rudimentos do mundo fosse sinônimo. Não é. Não há mal nenhum na lei que o Senhor deixou a Moisés. É muito importante a gente ter isso em mente. Todas as vezes que a lei está sendo de alguma forma apontada ou criticada, não estamos falando de que a lei que o Senhor entregou a Moisés era ruim. Pelo contrário. Não à toa, o Salmo 19, por exemplo, fala: a lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor restaura. A lei do Senhor, a palavra do Senhor sempre foi uma bênção para o povo. Claro, nunca foi o meio de salvação. Claro que o cumprimento dela, a arrogante pretensão do homem se salvar por cumprir a lei, isso sim está sendo condenado. Mas o que Paulo está condenando nesse momento aos Colossenses é dizer o seguinte: vocês estavam sujeitos a ordenanças de homens, a interpretação da lei que os homens davam, as exigências de usos e costumes que os homens davam a partir da lei, ou seja, não era o que a lei dizia, mas o que eles interpretavam da lei e exigiam. Por isso que Paulo vai deixar claro isso: não manuseis isto, não prove naquilo, não toques naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens. Doutrinas de homens. Um monte de regrinha, não faz isso, não faz aquilo, não toque nisso, não toque aquilo, que estavam colocando e equiparando com a lei do Senhor, e Paulo fala: não. Vocês estavam presos a isso, achando que seriam salvos porque iriam cumprir esse tipo de regrinhas. Isso é escravidão, é servidão. Isso não faz de vocês filhos. Isso não garante a vocês nenhuma bênção da parte de Deus, como vocês estão pensando. Vocês estão imaginando que, cumprindo essas coisas, que obedecendo essas regrinhas, vocês vão ter algum direito, ou poder bater no peito e falar: tá vendo, nós merecemos porque nós cumprimos. Paulo diz: isso são rudimentos desse mundo. Isso são coisas que os homens criaram para que vocês estivessem ali cumprindo. Não pensem que isso vai garantir a vocês uma vitória contra o pecado. E o pagão? O pagão também estava sujeito a rudimento deste mundo. A religião autoimposta, que tem até aparência de sabedoria, mas é culto de si mesmo. A falsa humildade. Então, havia uma série de práticas no paganismo, daquela ideia de voto de pobreza, o jejum autoimposto, a ideia de o pagar penitências, o autoflagelo, tudo como se fossem atos piedosos, para ter a atenção de Deus, para ter então uma alma purificada, mas tudo isso partindo do próprio homem fazendo. E Paulo vai dizer: nada disso, por mais bonito que pareça, por mais sabedoria que aparente ter, nada disso tem valor contra o problema sério da sensualidade, o problema sério do pecado. Vocês então, antes de serem alcançados por Cristo Jesus, vocês estavam como servos, escravos, sujeitos a este mundo, aos rudimentos deste mundo, às leis deste mundo. Qual é o grande privilégio de nós sermos feitos filhos de Deus? O primeiro privilégio que nós vemos aqui no texto é a condição do qual nós fomos libertos. E para que você entenda isso, como assim? Antes, eu me via como alguém que merece de Deus alguma coisa porque eu estou cumprindo uma série de regras, de exigências. E Paulo vem dizer o seguinte: não. Essa era a condição de escravidão anterior. Que sempre nessa condição você estava em dívida, porque você tentava cumprir e ia até certa parte desse cumprimento, mas fracassava. Sempre estava correndo atrás do prejuízo, lutando para conquistar, para ter, para ser melhor, ser mais crente, orar mais.
e a partir dos méritos de uma busca por ser alguém melhor, você achava que tinha o direito de ter alguma coisa da parte de Deus. Essa é a condição daqueles que não creem em Cristo Jesus. Confiam nas suas obras. Então eu sou um bom homem, eu sou um bom marido, eu sou um sujeito honesto, trabalhador, pago meus impostos, me esforço para ser um bom pai, me dedico para ser um bom cidadão, cumpro as regras, dirijo certinho, não sou dado a nenhum tipo de vício, trato bem a minha esposa, trato bem os animais, cuido do planeta, eu sou uma pessoa boa, eu mereço herdar tudo de bom da parte de Deus. Paulo fala, essa era uma condição terrível, porque de verdade, pode até ser que a gente faça muita coisa boa, mas infelizmente nós somos muito maus. Infelizmente há tantos erros, tantas falhas. Eu fico vendo só um exemplo bem simples, né? Nessa questão de você falar, eu cuido do planeta. Aí a gente tenta, né? Começa, não, deixa eu separar o lixo, deixa eu cuidar aqui, vidro de um lado, plástico do outro. Daqui a pouco, nessa tentativa, a gente percebe que liga o carro e solta um monte de poluente. Daqui a pouco a gente começa a ver que vai no mercado e pega um saco plástico aqui e outro ali, e a gente começa a perceber e fala, não dá. Eu posso até estar ajudando, posso até estar cooperando, posso até estar poluindo menos aqui ou ali, mas ainda assim eu faço mal. Ainda assim eu não cuido tão bem da criação que Deus me deixou para cuidar. E claro, isso tem a ver com a afetação da queda. E claro, é impossível imaginar que o homem vai conseguir redimir e regenerar a criação. Não vai, até nisso dependemos de Cristo Jesus. Mas é apenas para que nós entendamos que por melhor que nós vivamos, por melhor que nós nos empenhemos para ser bons pais, bons maridos, sempre vai ter falhas. Talvez você se pense como um bom cônjuge, mas pergunte ao seu esposo, à sua esposa, quais são os meus erros, quais são suas falhas, e eles vão dizer, olha, você erra nisso, falha naquilo outro, e é verdade, temos pecados. Talvez você se esforce muito para amar os seus filhos e ser o melhor pai, e louvado seja Deus, eu não desconfio disso, eu tenho certeza que você se dedica muito para dar o melhor a ele, o melhor a ela, mas se você parar e pensar e falar, poxa, eu poderia ter orado mais com eles, eu poderia ter lido mais a Bíblia com eles, eu poderia ter cuidado melhor da alimentação, ou ter cuidado melhor da vestimenta, ou ter investido um pouco mais na educação dos filhos. Sempre vão ter erros e falhas. De forma que viver nessa dependência de fazer a obra, de fazer o que é certo para conseguir alguma coisa, sempre vai nos levar ao fracasso, à culpa, a uma condição de escravos que vivem debaixo da tutela da lei, mas não cumprem com perfeição tudo que é exigido. O texto então agora vai seguir e vai nos mostrar como nós alcançamos esta bênção de ser feitos filhos. O texto fala que o primeiro privilégio de poder chamar Deus de Pai é ser livre dessa condição de escravo, e agora vai mostrar o grande privilégio. Nós fomos recebidos como filhos por meio de Cristo Jesus. Diz o texto então que, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ok, pastor, eu entendi. O senhor falou aí, eu percebi exatamente isso. Eu estou escravo da lei, eu estou escravo daquela condição de fazer cumprir para ter, fazer cumprir para ter, fazer para chegar no patrão no final do dia e falar, olha, eu dei conta, eu cumpri, dá meu pagamento. E eu percebo que eu falo em tudo isso de forma que seria muito justo o patrão não me dar nada, e é exatamente isso, seríamos condenados pelas nossas obras. Mas como eu me livro de tudo isso? Para resolver isso, vindo no tempo certo. Por plenitude do tempo, entenda o tempo exato das coisas. Nem antes nem depois. Deus enviou o seu Filho. Algumas considerações aqui sobre isso. Quando nós pensamos no tempo certo, estamos falando que o mundo estava preparado para receber Cristo Jesus. Havia um idioma que aglutinava pessoas, a língua grega era falada. Agora as pessoas poderiam estar ali de vários lugares, ir a várias regiões do mundo e se comunicarem, porque havia pelo menos um facilitador, o idioma grego, sendo falado na boa parte do mundo existente. Havia também a condição de um mundo fisicamente melhor preparado. Estruturalmente, a condição do mundo nos dias de Cristo não era, claro, como a dos nossos dias, né? Aeroportos, aviões, trem, metrô, mas ainda assim, para uma realidade daquele tempo, assim que minimamente o mundo teve uma condição melhor de infraestrutura, Cristo veio. Nós estamos falando de uma realidade de navegações, não à toa Paulo fez inúmeras viagens, nós estamos falando de uma condição melhor
de porto, de estradas, porque o Império Romano, à medida que foi se expandindo, foi fazendo várias estradas, e o próprio ditado fala, né, todo caminho leva a Roma, né, toda estrada leva a Roma, porque aquelas estradas conectavam o mundo de algum jeito, nem que esse jeito fosse vai e chega em Roma, e tudo isso facilita a chegada do Messias, o ministério de Cristo e o ministério da própria igreja. Havia também a Pax Romana, uma lei colocada que impedia tumultos. O mundo antes da Pax Romana era um mundo de constante conflito, de muitas rebeliões aqui e ali, grupos, tribos, pequenos povos lutando e batalhando, de forma que quando o Império Romano vem e implanta isso pela força, essas diversas rebeliões, confusões e pequenas guerras e conflitos que iam tendo no mundo, elas deixaram de ter. Porque a Pax Romana era uma lei muito dura em relação a tumulto, em relação a rebeliões organizadas e grupos organizados tentando, de alguma forma, reverter as decisões de Roma. E isso também facilita para que neste mundo minimamente pacificado, ainda que seja uma paz a custo de muito sangue, promovida pelo Império Romano, mas tinha a possibilidade de ir e vir, e assim o ministério da igreja e a palavra, o evangelho de Cristo, chegar às nações e aos confins da terra, dado essa condição mais estável do mundo. Se a gente não pode falar de um mundo sem violência, pelo menos podemos falar que a Pax Romana promoveu estabilidade política, social, ali para o mundo da época. Esses fatores políticos, econômicos, de infraestrutura, esses fatores possibilitam o ministério de Cristo Jesus. Claro, não estamos falando de um mundo ideal, mas estamos falando do seguinte: olha, quando o mundo apresentou as mínimas condições de vir o Redentor, então ele veio. Veio no tempo certo, na plenitude do tempo. Veio aquele que é 100% Deus. Diz o texto, Deus enviou o seu Filho. Isso aponta para a divindade do nosso Redentor. Cristo Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um. E é importante nós termos essa consciência. Nós temos um Redentor que não é um homem qualquer. Sim, ele é 100% homem, mas é 100% Deus. E precisamos ter consciência disso. A divindade do Senhor se fazia necessária. Somente alguém 100% Deus poderia estar aqui e pagar na cruz o preço pelos nossos pecados, sem ter ele culpa alguma, pecado algum, e suportar a condição imposta da cruz. Não fosse isso, não seria possível ter redenção. Mas ele também é 100% homem. Deus envia o seu filho, sua divindade, nascido de mulher. Tem o DNA humano. É homem como eu e você. Carne, sangue, ossos, fome, sede, frio, dores. Tudo como qualquer outro ser humano, menos o pecado. Porque aquele que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria herda a condição humana, mas não os efeitos da corrupção, a condenação dos filhos de Adão. Estamos falando então do nosso Redentor, 100% Deus, 100% homem. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, mas diz o texto, nascido sob a lei. E aqui está um outro fator importante. Como que a gente vai conseguir se livrar daquela condição de escravos da lei? Porque ele vem debaixo dessas mesmas regras. Só que antes, nós então, como escravos, tentávamos fazer tudo certinho. Chegávamos no final do dia para receber o nosso pagamento e falávamos: ei, chefe, ei, senhor, cumprimos e fizemos isso de certo. Esse senhor então olhava, pegava a nossa conta e falava: mas isso, vocês fizeram errado, saldo do pagamento no final do dia, 0. Cristo vem sob a lei. Ele se humilha, se pondo nessa condição de estar subjugado a uma lei, mesmo sem ter pecado algum. E mais do que simplesmente estar debaixo do regramento, ele cumpre perfeitamente toda a lei para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O que Jesus fez? Então pense exatamente naquela condição de um escravo que precisa comprar sua liberdade. Ele recebe no início do dia as ordens, ele chega no final do dia achando que cumpriu as ordens, mas
só percebe o quanto de erros teve e o quanto a sua dívida aumenta. E todos os dias ele tenta equilibrar a balança, mas nunca chega lá. Cristo Jesus vem e fala o seguinte: e aí? Eu quero libertar este. Eu quero resgatar este que está sob a lei, que está debaixo dos rudimentos do mundo. O que eu preciso fazer? Então há uma lei que precisa ser cumprida, há uma tarefa que precisa ser cumprida. Jesus então fala, ok, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer isso, 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 isso. São 10 mandamentos que têm que ser cumpridos. Jesus pega então aquilo e cumpre perfeitamente a lei. E aí fala, ok, o que ele fez de errado? Qual é o preço que tem que ser pago? Esse é o preço, tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então Cristo Jesus vai para a cruz, recebe ali a condenação que era para ser minha, que era para ser minha e sua, e ali paga o preço da nossa dívida. Agora então ele conquista a nossa liberdade. Que coisa linda e maravilhosa, que grande privilégio. Cristo Jesus veio 100% Deus, 100% homem, para nos resgatar. É por isso que a gente tem o privilégio de chamar Deus de Pai, por conta da obra de Cristo. Por quem éramos antes, escravos. O privilégio agora de termos sido conquistados por Cristo Jesus. Que grande bênção, irmãos. Que grande bênção ter o Senhor Jesus agora nos fazendo filhos. Para, então, a adoção de filhos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu gosto de ilustrar isso da seguinte forma. Pensa que alguém chega para você e fala assim, olha, soma aí todo o valor que você deve. Faz a conta. Vai lá no banco, vai lá no mercado do bairro, vai lá, de repente, com o pai, com um primo, um amigo, que um dia você pegou dinheiro emprestado, vai lá com o seu vizinho, com aquela pessoa que, de repente, comprou alguma coisa para você e te ajudou em algum momento. Soma tudo que você deve. A fatura do cartão, o financiamento da casa, do carro, soma tudo. Quanto deu? Pega as parcelas que tem para trás, se ficou alguma coisa devendo, que está em atraso. Pega as que tem para frente, soma tudo, põe num pacote. Fala o valor, eu pago. Como isso já seria muito bom, né? Eu fico imaginando que se alguém chega para mim assim, imagina você acordar e aí você olhar para sua conta e falar, ok, tá tudo pago. O dinheiro que entrar, se entrar 10, 100 ou 1000, esse dinheiro eu posso usar porque eu não tenho nada para pagar, nem adiante, nem depois. Isso já seria maravilhoso. Você não precisava nem ganhar milhões. Só de ter todas as contas pagas e ter a chance de começar do zero já seria um grande privilégio. Agora pense que alguém chegou para você e não apenas pegou toda a sua dívida e pagou. Essa pessoa agora também dá a você as condições de viver bem daqui até o fim da sua vida. E mais do que isso, para toda a eternidade. É isso que Cristo Jesus fez. Ele pagou tudo o que tinha para trás, garantiu para a gente a condição de viver bem aqui no presente tempo, e eu não estou falando materialmente, eu estou falando de sermos sustentados por Ele na graça e no amor para perseverarmos até o último dia, em obediência e fidelidade ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Garantiu para nós, como herdeiros, como filhos, a bênção da vida eterna. Irmão, que privilégio! Chamar Deus de Pai é um privilégio, por quem éramos, por quem somos em Cristo Jesus e porque nós seremos feitos herdeiros, somos herdeiros em Cristo na glória futura. Diz o texto então, e nós veremos agora esse último privilégio, fomos feitos herdeiros. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. A adoção traz consigo privilégios grandiosos. O que nós fomos escravos, o que nós fomos conquistados, o que nós somos agora herdeiros. Que grande privilégio. Que privilégio é este de ser herdeiro? Primeiramente, a bênção da regeneração. O texto vai nos dizer, e porque vocês são filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Porque lá atrás, antes da fundação do mundo, em Cristo, Ele havia nos escolhido e nos predestinado para sermos feitos filhos de Deus. Por conta disso, de uma decisão do Senhor, de um ato de escolha soberano, amoroso, gracioso, bondoso do Senhor, segundo o beneplácito da sua vontade, aquilo que Ele fez lá atrás, e determinou lá atrás que nós somos filhos dEle,
Ele então, no tempo certo, envia agora no nosso coração o seu Espírito. O texto está falando de regeneração. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não iríamos até o Senhor. Nós não iríamos reconhecer em momento nenhum a necessidade de Cristo Jesus, a necessidade de arrependimento, de mudança de vida, mas Ele envia o seu Espírito, remove o coração de pedra e agora coloca um coração de carne que tem condições de voltar-se para Ele e dizer: eu preciso, eu aceito, eu me arrependo, eu reconheço Cristo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Isso é obra do Espírito Santo. É o primeiro grande privilégio de sermos herdeiros. Recebemos a condição para isso. Se o texto vai nos dizer, lá em João capítulo 1, verso 12, deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, nós recebemos o poder do Espírito Santo que quebrantou o nosso coração e nos fez crer em Cristo Jesus. Mas não só a bênção da regeneração, há também a habitação do Espírito em nós, nos conformando à imagem de Cristo Jesus. Agora o Espírito Santo atua em nosso coração para nos tornarmos santos e irrepreensíveis. E todos os dias esse Espírito então nos convence do nosso pecado, nos conduz à santidade, quebranta o nosso coração, nos fazendo voltar e olhar para Cristo Jesus e buscar ser conforme a imagem dele. Que grande bênção! Significa então que você não está melhorando dia a dia por mérito seu. Que você não está se tornando um homem melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um crente melhor, um cidadão melhor, por mérito seu, mas porque o Espírito está atuando no seu coração. E essa é uma realidade, bênção e privilégio de sermos filhos. Quando alguém olhar para você e falar assim: olha, mas você não presta, você errou, você fez, você falhou, você pode dizer: olha, mas em Cristo eu sou privilegiado porque eu tenho esperança de mudança, eu tenho esperança de transformação, eu posso dar passos agora rumo a uma vida mais santa, buscar mais a oração, a leitura da palavra, mas vai dar certo? Sim, vai dar certo, porque o Espírito habita no meu coração e o Espírito vai trabalhar, agir e transformar a minha vida. Porque a santificação não é um ato apenas humano, tem a responsabilidade humana, mas é um ato do Espírito, do próprio Deus atuando em nós para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. A bênção da regeneração, a bênção da santificação, a bênção de uma nova condição. Se é para eu ser escravo, então que eu seja de Cristo Jesus. Que eu diga: seja feita a tua vontade. Que eu não faça mais então a vontade do mundo, da carne e do diabo, mas que eu seja um servo de Deus por meio de Cristo Jesus. A bênção da intimidade. E aí Paulo vai colocar: e porque vocês são filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito. E agora nós clamamos então: Abba, Pai. É muito bela a forma como o texto traz para nós e como Paulo exclama aqui: Abba, Pai. É aquele momento de tanta emoção, em que Paulo vai se valer da sua língua original. Sabe quando... Imagine que você esteja em um outro lugar, você pode até falar o outro idioma, mas quando você está ali todo eufórico e todo cheio de alegria e com as emoções ali no seu coração, você quer expressar e colocar aquilo para fora, então você não vai falar isso numa língua estranha, mas você vai lá na sua língua materna e fala, e abre o coração. É o que Paulo está falando. Ele está escrevendo dentro da língua comum, a língua grega, mas chega nesse momento, é um momento em que ele está glorificando a Deus. Agora eu não sou mais escravo, agora eu não estou mais ligado aos rudimentos deste mundo, agora a ação do Espírito Santo convenceu o meu coração e dia a dia está me transformando, e eu só posso dizer uma coisa: eu tenho privilégio com Deus. Abba, Pai, eu posso chamá-lo de Pai, e vou fazê-lo da forma como isto mais reflete as minhas emoções e a vontade do meu coração. E ele usa aqui a expressão Abba. Temos uma nova identidade. Somos filhos de Deus. Essa condição de ter Deus como Pai é o privilégio de poder desfrutar do carinho, do conforto, do consolo, do conselho, do direcionamento, do abraço que só um pai dá nos seus filhos. Que grande bênção. A bênção dessa nova identidade que trata não apenas com toda a igreja, mas com o indivíduo. De sorte que já não és escravo, porém filho. Perceba que o tempo todo Paulo vem tratando o texto no plural. Vós sois filhos.
Mas agora o texto coloca no singular, de sorte que já não és mais escravo. Às vezes a gente pode pensar, pastor, essas bênçãos todas, esse ato de sermos escolhidos e guardados, isso está falando para a igreja, né, de forma ampla, é o amor que Deus tem pela igreja, pelo povo. Sim, isso é verdade, claro que Deus ama a sua igreja e o seu povo, mas Paulo quer deixar muito claro que isso também é na particularidade, na individualidade, cada crente, cada pessoa. Você é filho de Deus, tem o carinho, as bênçãos e os cuidados do Pai. Há um privilégio de orar e falar Pai Nosso. Claro que ele atende os desejos da igreja, as necessidades do reino, e às vezes a gente fica pensando, mas há tantas outras coisas mais importantes, há tanto da obra missionária, há tanto da igreja do Senhor que precisa avançar e crescer, e tantas outras coisas mais urgentes do que, de repente, a minha saúde, os meus filhos, o meu casamento. Mas o texto está nos mostrando que essa filiação, ela é particular, ela é individual, cada crente é um filho de Deus. De forma que Deus está olhando não apenas para a família como um todo, mas para a necessidade de cada filho. Se você tem 3, 4, 5 filhos, 2 filhos, você sabe que como pai você vai ver a necessidade de cada um. Claro que você ama a família, claro que quando você está lá no mercado você está comprando a janta para a família inteira, quando você está pensando no carro você está pensando para a família inteira, quando você pensa na casa você pensa para a família inteira, mas quando aquele filho vem para você e fala, pai, eu não estou bem, você pensa naquele filho, você olha para aquele filho, você cuida daquele filho e ama aquele filho, e aquele, e aquele, e aquele, e aquele. É assim que o nosso Deus nos trata. Em Cristo nós somos filhos. Quando o texto fala que nós somos herdeiros, há também a bênção da herança. De sorte que agora vocês já não são mais escravos, porém filhos, e sendo filho, também vocês são agora herdeiros de Deus. Você é herdeiro de Deus. Tem acesso a toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. E bênção material na glória eterna. Bênção essa que talvez não venha nesse primeiro momento. Talvez agora você não desfrute de plena saúde, não desfrute das riquezas deste mundo, da boa comida, da boa vestimenta, mas há uma certeza, Deus tem preparado para nós um tempo e uma vida onde não haverá dor, não haverá morte, não haverá enfermidade, não haverá escassez, não haverá opressão, não haverá injustiça. Deus estará conosco e como nosso pastor cuidará de nós. Irmãos, nós vimos aqui o privilégio de poder orar e dizer, Pai nosso que estás nos céus. É um privilégio porque antes nós éramos escravos. É um privilégio porque nós fomos comprados por Cristo Jesus. É um privilégio porque agora nós somos feitos herdeiros de Deus. Algumas aplicações dessa exposição para a nossa vida. Primeiro e a mais importante, você é filho de Deus? Você creu em Cristo Jesus? Você ama o Senhor Jesus? Porque se você não amar a Cristo, não crer em Cristo, você não é filho de Deus. E talvez você fique pensando, mas não sei, eu acho que eu creio, afinal de contas, desde criança eu conheço, eu sei de Cristo, eu vejo lá a imagem do Cristo Redentor, eu ouço a música do Roberto Carlos todo final do ano, Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu acho que eu creio e conheço a Cristo Jesus. Mas a pergunta não é se você conhece, a pergunta é se você ama a Cristo Jesus. Estou na dúvida. Jesus nos responde, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei. Você ama Cristo Jesus, guarda os seus mandamentos. Guarda os mandamentos não para ser amado, não para conquistar a atenção dele, mas porque você o ama e se vê como alguém que foi alcançado pela sua graça. Segunda aplicação importante, você se identifica com o Pai? Quando nós pensamos na relação de pai e filho, a gente vê a identidade do pai no filho. Nossa, você é a cara do seu pai. Olha, esse jeito seu, você fala igualzinho seu pai. Será que a gente pode ser identificado como filho de Deus? Que as pessoas olham para nós e vejam,
Vejam a nossa fala, o nosso comportamento, o nosso proceder, a forma de amar, de cuidar, de respeitar, de tratar, de resolver problemas, de lidar com o mundo criado, com a economia, com a política, com o sexo. Será que tudo isso reflete a identidade do Pai em nós? Ou será que você se parece mais com o filho do diabo? Porque o diabo é que vive pecando desde o princípio. João vai fazer essa pergunta de forma muito dura na sua primeira carta, no capítulo 3. Em quem você é filho? Porque aquele que é filho de Deus ama a justiça e pratica a justiça. Mas aquele que é filho do diabo vive desobedecendo. Sua identidade diz que você se parece mais com quem? Com o filho de Deus ou com o filho do diabo? Terceira aplicação. Você tem buscado ter intimidade com o Pai? Porque se nós oramos e falamos, Pai nosso que está nos céus, será que eu tenho prazer em me relacionar com o Pai? E é muito fácil a gente entender isso. A maioria de nós aqui estamos distantes dos nossos pais terrenos. E naturalmente, até mesmo por conta da vida adulta, a gente cresce, tem nosso casamento, tem nossa família, tem nosso trabalho, moramos em lugares diferentes. Então, às vezes, esse distanciamento do pai e da mãe é natural. Faz parte da vida, deixa o homem pai e mãe, ok. Mas convenhamos, bate aquela saudade. E o que a gente faz? Pega o telefone, liga, faz uma videochamada, podendo, vai até a casa do pai. Será que a gente tem esse mesmo relacionamento com Deus? Mas como assim, pastor? Como que eu ouço a Deus? A Bíblia. Como que eu falo com Deus? A oração. E aí eu pergunto, você tem orado? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem se relacionado com o Senhor? Você tem se ajuntado com os irmãos? Para cantar, para adorar, para bendizer, para se alegrar no relacionamento e na presença do Pai? Se você passa a vida inteira sem orar, sem ler a Bíblia, significa que você não quer ouvir os conselhos do Pai. Não quer receber o consolo do Pai, o carinho do Pai, a direção do Pai. Então, talvez você não ame esse Pai. E se você não ama, talvez você não seja filho dele. E tampouco possa dizer, Pai nosso que está nos céus. Você tem se alegrado em viver com a família de Deus? Cada um na igreja é parte dessa família. E tenha certeza, não há alegria maior para um pai do que ver os seus filhos juntos. O Salmo 128 fala disso, que o pai bem-aventurado é aquele que tem os filhos ao redor da mesa, em comunhão, festejando, se alegrando. E isso é o retrato de uma família abençoada. Aquela família bonita, da propaganda da TV, a casa cheia, os filhos à mesa, todo mundo brinca, todo mundo ri, todo mundo se diverte, a união, a paz, os filhos ao redor. Você tem essa alegria, esse regozijo de viver isso em família, com seus irmãos em Cristo, no culto ao Senhor, reunido, cantando, adorando, louvando. Claro, como é na nossa família, os irmãos já brigaram em algum momento, esses irmãos são cada um diferente do outro, e há imperfeições, e às vezes há discordâncias, mas ainda assim, em torno da mesa, com o Pai, louvando, adorando, cantando, bendizendo, em comunhão, em relacionamento. Você tem prazer nisso? Se você não tem, talvez você não seja filho. E mais uma vez, dá para entender isso muito facilmente. Uma coisa é estar reunido com a minha família, com meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, minha irmã, ir lá na casa do meu pai. Vai ser muito especial, vai ser muito gostoso. Outra coisa é se eu for na sua casa, e nada contra sua família, nada contra você, seu pai, sua mãe, pessoas que eu não conheço, mas não é a mesma coisa, eu vou me sentir mal, vou me sentir estranho. Talvez eu queira ir embora logo, por melhor que vocês me recebam, mas não é a minha família. E como você se sente quando está reunido com o povo de Deus? É a sua família, é o povo que você se identifica, tem a alegria de estar com eles, de estar na casa do Pai com a presença deles e a presença do nosso Senhor. Se você é filho, você sente prazer, deleite, satisfação com a família de Deus. Por fim, a última aplicação. Você tem se deleitado nesse privilégio de ser filho de Deus? No Pai nós temos alegria, carinho, conforto, consolo, direção, refúgio.
O nosso Pai do céu está sempre pronto a ouvir a nossa oração. Ele quer que a gente clame e diga: Pai, meu Pai que está no céu. Estou passando aqui só para dizer que está tudo bem, mas eu estou com saudade. Que está tudo bem, mas eu quero te ouvir. Ou então, Pai, estou passando para dizer que o dia foi difícil. Estou passando para dizer que a situação está apertada. Que eu sei que talvez não vai ter uma solução fácil. Que não vai ser no estalar de dedos, embora eu até confie que o Senhor tem esse poder e pode resolver isso para mim. Aliás, tem como. Mas ainda que não resolveram, eu só queria dizer que está difícil, que está doendo. Todo pai se alegra nisso. E eu te pergunto, você tem desfrutado desse relacionamento assim, de proximidade e intimidade com o Pai? Irmãos, nós temos o privilégio de dizer Pai Nosso. E será que nós temos sido filhos de Deus? Será que nós temos nos aproximado do Senhor dessa maneira e nos relacionado com Ele assim? Que a próxima vez que você orar, Pai Nosso que estás nos céus, você pense nisso. Primeiro, se você é filho e creu verdadeiramente em Cristo Jesus para receber o poder de ser feito filho de Deus. Segundo, se a sua identidade, o seu prazer, sua satisfação tem sido justamente nesta condição de filho de Deus, se relacionando com o Pai. Se você tem desfrutado de todas as bênçãos e do grande privilégio de ser filho de Deus. E se você tem se animado com a realidade de que há uma herança guardada e reservada, conquistada por Cristo Jesus, para você que é filho, na glória eterna. E vivido nessa esperança e nessa expectativa. Feliz e contente, porque tem um Pai, porque é filho de Deus. Porque afinal de um dia difícil pode olhar e falar: Pai nosso, meu Pai que está nos céus. Que você ame o Senhor, que você se relacione com Ele como verdadeiro filho, porque há uma excelente notícia. Nós temos um Pai. Que Deus te abençoe.